Glória. Então, para mim é sempre uma satisfação poder falar de Jesus junto aqui aos irmãos. Ontem a gente estávamos ali no Jardim São Luís, numa igreja, uma presbiteriana renovada. E o tema lá não é outra coisa, é avivamento. Olha a vez, socorro. Se prega tanto avivamento assim, gente, que coisa boa. Glória a Deus. E o nosso presbítero, o amado Rodrigo, ele havia me formulado o convite para estar na noite deste dia aqui. Irmãos, é provável que eu tivesse até outro compromisso, mas para essa casa aqui eu lembro. Glória a Deus. Para essa casa aqui, não importa. Quando estão as cadeiras cheias, é uma delícia, é maravilha. E quando tem 2 ou 3, deixa de ser maravilha? Não, Jesus. Glória a Deus. É verdade, eu creio. Glória a Deus. Me faça acompanhar da minha esposa, da qual os irmãos já foram ali apresentar a igreja. Glória a Deus. Que Deus em Cristo abençoe a confiabilidade e o cuidado aí do nosso pastor Luiz, do amado pastor Alex, do nosso amado presbítero Rodrigo, meu amigo ali, o irmão Severino, presbítero da Casa de Deus. Glória a Jesus. 46, se achou, diga amém. Amém. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava morto. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial. Perceba que tem 2 pontos. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse Jesus: vai, o teu filho vive. Glória a Deus. Vai e o teu filho vive. Aleluia. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem, às 7 horas, e a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua oh, glória a Deus. Parafraseando o texto, livro do profeta menor, um dos profetas menores, chamado quem? Abacuque. Glória a Deus. Parafraseando o texto, para que não fique simplesmente trazido ali a memória de todos que já leram, capítulo de número 3 do profeta Abacuque, diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos notifica, e na ira lembra-te da tua misericórdia.
Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, pela oportunidade de fôlego, de vida, de fé, de amor e esperança, estamos na tua casa. Pai, aqui no nome do Senhor e do eterno Salvador Jesus Cristo, aleluias, glorificamos, exaltamos e bendizendo o Senhor na beleza da tua santidade. Estamos na tua casa, Reina Glória, para que possamos alcançar as suas benevolências, as suas misericórdias. Eita, Jesus, grande Deus, aleluia, glória a Deus. Amados, vamos ganhar tempo. Temos aí alguns minutinhos para falar do amor de Jesus e vamos ser um pouco sucintos, tá bom, irmãos? Não vamos aqui ficar procurando, porque se a gente for fazer um pano de fundo e dar uma panorâmica, nós vamos falar aí de Jeremias, vamos falar da morte do rei Josias, vamos falar da levada de Daniel para a Babilônia, vamos falar do profeta do jovem Ezequiel que foi levado para a Babilônia, e vamos falar aí da queda de Jerusalém, que foi destruída em 586. Sendo que, todavia, Abacuque, ele é levantado profeta, tornou-se profeta em 612, e o seu ministério foi até 589, ou seja, ele não viu o seu povo, os seus compatriotas sendo levados para Jerusalém. Ele não viu isso. Mas até então, pelo texto que nós lemos, observamos, amados, que Abacuque, ele era um homem que buscava as respostas, perturbado pelo que observava, fazia perguntas difíceis e que só Deus poderia, em verdade, o responder. Essas perguntas não eram meramente exercícios intelectuais ou amargas reclamações. Abacuque viu um mundo agonizante e isto partiu o seu coração. E Abacuque começou a fazer algumas perguntas dizendo: por que existe o mal no mundo? Sim, porque os ímpios parecem ser vitoriosos. O profeta, com grande confiança e coragem, levou as suas reclamações diretamente a Deus, e o Senhor Deus lhe respondeu com uma palavra, a saber, com uma avalanche de provas e predições. Aleluia! E o que foi que Deus assim começou a responder ao profeta Abacuque, que fazia as suas interrogativas diante do seu povo? E quando Deus responde as perguntas do profeta, aleluia, Deus ele vai dizer no capítulo de número 2 assim, são 5 ais, irmãos, aleluia, o capítulo de número 2, o versículo 9, o versículo 12, o versículo 15, o versículo 19, o versículo 20, e aí está aqui escrito assim: ai daquele que ajunta em sua casa bens maus adquiridos, partirá. Versículo 12 vai dizer: ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Sim, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Sim, verso 19: ai daquele que diz ao pau acorda e a pedra muda desperta. Pode isso ensinar? Eis que está encoberto de ouro e de prata, mas no meio deles não há espírito algum. Essas são as respostas de Deus. Mas eu pude observar que nesse convite que me foi formulado, está bem explícito em dizer: nós estamos, eu não sei se eu diria uma campanha, mas nós estamos numa visão de avivamento. Glória a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Queridos, avivamento nada mais é do que aquilo que gera vida. Avivamento nada mais é do que aquilo que gera vida. Glória a Deus. Segundo o dicionário Aurélio e outros dicionários, vai dizer que é o ato de avivar-se, de tornar-se mais vivo, de tornar-se mais desperto,
Senhor. Mas quando se refere ao Deus do céu, a Bíblia Sagrada, avivamento é aquilo que gera vida. E o que gera vida, amados, não é outra coisa senão a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem gera vida. Aleluia. A palavra de Deus é quem nos torna vivo, porque se percebe que o livro que lemos, no capítulo 5 de João, ou escrito por João, no Evangelho de Cristo, se percebe que Jesus, ao entrar na Galileia, a saber, em Cafarnaum, foi encontrado ou se deparou-se com quem? Com um oficial do rei. Era um homem de posses diferenciadas, não era um simples homem comum. Ele era um oficial do rei, ele era um dos membros do governo. Vamos se dizer que nos dias de hoje, imagine que chegasse aqui nesta igreja. É muito óbvio que hoje nós temos aí alguns senadores, temos deputados federais e outros mais que são evangélicos, sim, mas se chega aí, não evangélico, e é um senador da república. E este homem aqui, que Jesus teve aí, teve que externar a sua fala ao pedido daquele homem muito nobre que chegou diante de Jesus, aleluia. Este homem é um representante da alta escala da sociedade, porque existe aquele que representa a escala mais alta da sociedade, mas também existe aquele que representa a escala mais baixa da sociedade. Se você fizer uma comparação entre Bartimeu, se você fizer uma comparação entre Bartimeu e este príncipe, você vai dizer que você logo vai observar que um está representando a alta escala da sociedade e o outro está representando a escala mais baixa da miséria, da pobreza. Mas uma coisa é certa, a Bíblia diz que quando este oficial do rei rogou a Jesus dizendo: Senhor, desce a minha casa antes que meu filho morra, Jesus abriu a boca e disse uma palavra. Uma palavra. Jesus disse uma. Jesus ele disse uma. Quando João ele começa a escrever o Evangelho no capítulo de número 1, João ele vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo. Verbo é palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra, e sem ela nada do que foi feito se fez. E se está afirmando o seguinte: que a palavra de Deus, como o verbo se materializou, habitou entre os homens e sarou a todos quanto pelo poder da sua palavra. Quando Jesus uma vez nos faz a promessa, esteja certo de uma coisa: não é a carne falando, não é o homem falando, não é a potestade falando, não é o principado falando, não. É quando Jesus está falando, é parte da cidade já vacilando. Se Jesus disse: eu estou curando, estou libertando, estou salvando, eu vou te prosperar na terra, vou prosperar. Aleluia, Jesus. Porque foi Jesus que falou. E qual é? Aonde está o segredo de Jesus falar e você ouvir? Crer. Crendo nisso. Aleluia. Crendo nisso. Jesus ele disse apenas uma palavra para um oficial do rei romano, da qual não cria em Jesus coisíssima nenhuma, mas quando ele viu o espírito da morte no seu lar, na sua casa, ele que retiraria o filho que ele amava, aleluia, ele logo vai até o mestre em meia multidão, e quando Jesus diz assim: ó, teu filho vive, vai, ele diz assim: Senhor, eu creio. Glória!
versículos de número 20 e 21. Olha que coisa linda que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai dizer: aquele que é poderoso, ele está falando de Jesus. É uma oração, a saber, uma doxologia. Ele está exaltando, magnificando a Jesus Cristo, no capítulo 3 de Efésios. E chega no capítulo e no verso de número 20 e 21, ele vai dizer: aquele, ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que pedimos e ainda do que pensamos. Olha a observação que ele faz, vírgula, segundo o poder em que nós operamos. Isso é a medida da fé. E aonde está o segredo de receber a bênção? Está no versículo 21. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele está falando da medida da fé. E a saber, quem tem o Espírito de Deus, roga a Deus, pede a Deus, suplica a Deus, está certo da vitória. E quando chega na igreja, ele tem glória para dizer: glória a Deus, glória a Deus. Por que glória a Deus? Porque você está honrando aquele que te honrou na terra dos viventes. Por apenas uma palavra, o filho do oficial viveu. A tristeza que havia naquela família, por causa da palavra de Jesus, tem que ler. Você sabe o que é isso? Isso é avivamento. Avivamento é a palavra que gera vida. Avivamento é aquilo que gera vida, não é aquilo que gera morte. Avivamento não é um som que é preto e costela para lá e para cá, ou para lá e mistério, ou pelo dom assombrar e o povo sair caindo, aleluia, e dizer assim: foi liberto, foi liberto, foi liberto, e depois daquele culto tem gente que nunca mais volta no culto, e alguém diz: foi um grande avivamento. Avivamento é a palavra de Deus. E o que é que a palavra de Deus faz? A palavra de Deus converte almas, a palavra de Deus transforma a vida, a palavra de Deus ainda cura, a palavra de Deus ensina ao perdão de pecado, a palavra de Deus te ensina a esperar o arrebatamento da igreja, a palavra de Deus faz existir aquilo que não existe. Glória, aleluia. Adorado o teu nome, Jesus. Avivamento. Eu vejo algumas pessoas falar de avivamento com tantos adjetivos, e eu fiquei me perguntando e dizendo para Deus: mas é isso mesmo? Eu tenho o privilégio de gostar de mato. Se tem trabalho, eu estou trabalhando. Se me dão uma folguinha no meu escritório, eu corro o mato. Eu corro os matos. Mas tem uns que não vai, não tem problema que não vai, eu vou porque gosta. Ninguém manda eu ir, eu vou impelido pelo Espírito. Eu vou para lá e lá eu dobro o meu joelho dentro daqueles matos, intercedo pela minha família e pelas famílias da terra. A minha família está na terra. Intercedo por esta igreja porque me vejo gratidão por este povo e por este altar. Glória a Deus. Eu não gosto de monte. Eu não gosto de monte porque eu acho bonito, porque monte não é bonito. É sujo. Tem todo tipo de inseto. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, em João 8, você vai ver que Jesus vai descer cedo. E quando ele desce cedo para ensinar no templo, Jesus estava vindo, não foi da festa, foi do monte. E todas as vezes que ele descia, está o legado de Jesus. Monte das Oliveiras, Jesus estava orando. Monte Getsemane, Jesus estava orando. Monte Tabor, chamado da transfiguração, Jesus estava orando. Mas Jesus estava orando no monte. Muitas das vezes você se refugiar, você vai ouvir coisas diferentes que só Deus te fala, porque só tem você e o bosque. E o seu teto é o céu. Você está debaixo das mãos de Deus. E aí eu perguntaria para você: como está a sua fé com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto nele habita. Salmo 24. Como está o seu relacionamento com Deus? Não, mas eu
no culto de avivamento, você vai sair daqui avivado ou mais vivo porque está quase morto? Mas o Senhor está dizendo o seguinte: ei, Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam, me encontram. Ei, quanto mais cedo você buscar o Senhor, mais cedo você encontra com a bênção de Deus. Glória! Por causa de quê? Por causa da palavra. E isso é por meio da fé. E esta fé, amados, fala de avivamento. Avivamento é tudo aquilo que gera vida. Quando se fala de avivamento, se fala de uma efusão, de um derramamento. Deus está derramando no meio da sua igreja o seu Espírito, enchendo toda a sua casa. Isso é o quê? Isso é por fé. Glória a Deus. Porque é bem-aventurado aquele que não vira e crê. E tudo é por meio da palavra. Vamos para o culto. E o culto é de avivamento, sim. Aí a pergunta foi: credo nisso? Crente avivado, ele ainda crê, ele recebe uma ordem. E a ordem é do Espírito Santo. A ordem do Espírito Santo é: Paulo, diga para a igreja que ore sem cessar. Glória a Deus. Porque por meio da oração é que você vai ouvir a voz de Deus. Pode observar, tem gente que não ora, mas quando a dificuldade e a dor bate na porta, pense no joelho abençoado. Pense em umas lágrimas lindas. Ele está sofrendo, eu estou dando glória. Ele está gemendo, eu estou dando glória. Por quê? Está falando com o Papai do Céu, porque quer ouvir a voz daquele que tudo pode. E quando a voz de Deus desce, você ouve, aí sim há uma efusão da parte de Deus e há um grande avivamento na sua vida, na sua casa. Crente avivado, ele espera o arrebatamento da igreja. Aleluia. Crente avivado, ele confia em Deus e acredita na transformação da alma. Crente avivado não fala mal daquele que pecou, mas ele está certo da reconciliação, da regeneração, da cura divina, da libertação, e ele está certo que Deus vai salvar. Glória! Porque não há salvação por meio disso ou daquilo. Não há salvação por meio de grandes doutores e por aqueles que são idólatras. Há salvação pelo poder da palavra de Deus. Com o recurso financeiro que aquele homem tinha, ele poderia contratar os melhores médicos. Mas ele foi atrás de Jesus. Ele foi atrás de Jesus. E o texto disse: eu creio, Senhor. Para começar, Jesus não havia feito faculdade nenhuma, nem nenhuma das duas faculdades da época. E como foi que ele chamou Jesus de Senhor? No momento que aquele homem, que é uma representatividade da alta escala dos nobres, está dizendo agora que, olha só, quando este homem chama Jesus de Senhor, está representando que todos do seu nível social vai ficar sabendo que Jesus é Senhor. Porque aqueles homens, um oficial do rei, não chamaria um homem comum de Senhor. Primeiro, Jesus não era velho. Era um homem de 32 anos, 31 anos. Não era velho. Aquele homem também não era velho. E por que chamaria Jesus de Senhor? Ele tinha mais idade do que Jesus. Mas quem chama Jesus de Senhor são aqueles que se curvam. São aqueles que estão certos do avivamento da parte do Eterno. Oh, aleluia! Glória a Deus. Perceba que o profeta, ele está perturbado, ele se sente perturbado. Ele levou as suas preocupações diretamente a Deus. Após receber as respostas do Senhor, ofereceu-lhe uma oração de fé. O capítulo de número 3 não é outra coisa, é gratidão a Deus. É reconhecimento pela voz de Deus. Porque
pai daquele. Deus está dizendo para você, rapaz, a vingança é minha. Fica em paz. Fica tranquilo. Glória. O problema não é com você, fica tranquilo. O problema não está em você, não, Abacuque. Você está me questionando, eu vou te responder. Queridos, o Evangelho não é simplesmente eu acho, será ou pensei. O Evangelho é uma verdade que se cumpre com o poder de Deus. Aleluia. Existem falas que a gente se apaixona, porque não é só na introdução. Oh, grande eterno. Existem falas dentro da Bíblia que a gente se apaixona. E aqui será a minha fala. Não, desculpa, 2 minutos ainda. 3, 4, 5. Não vou saber de 2 minutos. Aí você não está com isso, não. Glória a Jesus. Existem falas, irmãos, dentro da Bíblia que a gente se apaixona. Existem textos que a gente se apaixona. Ei, tem gente aqui precisando se apaixonar pela palavra de Jesus. Não, você não entendeu. Tem gente aqui precisando se apaixonar pela palavra de Jesus. Aí você me perguntaria, por quê? Porque Jesus quer fazer uma grande obra na tua vida, mas é necessário que você se apaixone pela voz dele. É necessário que você leia e se preencha pelo poder da palavra de Jesus. Estamos no mês de fevereiro. Eu estou no 32º livro da Bíblia. Mais uma vez. Mas por quê? Porque é obrigação minha. Não adianta eu pregar o que escuto. Prega a palavra de Jesus que dá resultado e o avivamento chega. Aleluia. Você quer ver? Olha o que Paulo disse. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a seguir. Vai, até o versículo 11. É por aí. De sorte que haja em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tendo forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes, tomando a forma de servo, humilhou, tomando a forma de servo, humilhou-se, achado em forma de homem. E quando a Bíblia está dizendo que Jesus foi achado em forma de servo e agora de homem, ele está dizendo claramente uma coisa: que homem foi, o homem existe para ser servo, e servo é aquele que serve. Glória a Deus. E todo aquele que serve a Jesus adora. Porque humilhando-se e sendo obediente, semelhante aos homens, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Aqui Deus soberanamente o exaltou, o seu nome sobre todos os nomes. Fiel é o teu nome. Glória a Deus. Para que nos céus e na terra se dobre, e debaixo da terra, para que nos céus e na terra e debaixo da terra se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Para a glória de Deus. Glória a Deus. São um tipo de leituras que você se apaixona, porque Jesus, mediante essa doxologia de Paulo para com Jesus, ele está dizendo o seguinte: Jesus todavia merecia ser servido, porque ele era Deus, mas ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas achando na forma de servo, semelhante aos homens, ele se humilhou. Está dizendo o seguinte: ei, se você, homem, queridos, não está dizendo homem natural, eu, masculino. Homem vem de Adão, Adão é humano, e isso vem de homem, a saber, humanidade. Quando fala homem, está falando humanidade. Então a humanidade foi existente para servir, a humanidade foi existente para adorar, e uma humanidade não poderia adorar e servir se não ouvisse a voz do seu Senhor. E na noite deste dia você está ouvindo a voz do seu Senhor dizendo: ei, me convida para a tua casa, porque eu vou dar apenas uma palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não é por muito não.
somente uma palavra de Jesus, o legado está no seu nome. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. O legado está no nome de Jesus. E o nome de Jesus é o quê? É um nome. Nome é uma palavra, nome é um verbo, e pelo poder do nome do presbítero Lopes, você nunca ficar sarado, mas pelo poder do nome de Jesus Cristo, você expulsa demônio, fala novas línguas, impunha as mãos sobre enfermos e os curará. Ei, no nome de Jesus, se comer alguma coisa, e ainda que a serpente morda, não fará dano algum, porque o nome de Jesus tem poder. E basta tão somente o quê? Maravilhoso Deus. Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo de número 1, verso 13 até o 17. Ele nos tirou da potestade e do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção em quem temos a redenção no seu sangue, a saber, pelos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Glória a Deus. Nele foi criada todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, principado, denominações ou potestade. Tudo foi criado para ele, por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça da igreja. Aleluia, Jesus. E sabe o que é isso? O que você acabou de ouvir é uma declaração que, se você atentar para Jesus Cristo, no poder da sua palavra, nada pode te deter, porque ele tem na mão o controle. Diabo não te pega, não te mata, não vai te quebrar e nem te arrebentar, porque você serve um Senhor que pode todas as coisas, porque na mão dele está o controle e os ligamentos da terra. Tremendo, Senhor. Aleluia. E o que é isso? Avivamento é isso. Avivamento é o poder da fé em Cristo, aonde trabalha na sua vida. Glória a Deus. Avivamento é aquilo que se gera vida, disse Jesus. Se vós não exceder as obras de quem? Dos fariseus. Opa! Para que adianta? Por quê? As obras dos fariseus não geravam vida, geravam morte. Crente cheio do Espírito Santo, crente no culto, aleluia, de adoração a Jesus, é crente avivado pelo Espírito Santo, não sai querendo o mal do seu próximo e nem desejando o mal do seu semelhante, mas todavia exalta e glorifica a Deus e dizendo: olha, Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus te liberta, Jesus te transforma, porque isso é que recebeu o avivamento, e receber avivamento é ser cheio do Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Abacuque só se calou depois que ouviu o quê? A voz de Deus. Isso é efusão. A voz de Deus entrou nele, ressuscitou ele, trouxe ele de volta, alegrou ele, deu certeza para ele. Aí depois ele vai fazer o quê? Nessa sua oração, ele vai adorar o Senhor. Deus está dizendo: Deus está dizendo assim: depois da bênção me adora. Ele, depois da bênção, se conforta, se alegra, fica quieto, deixa de impaciência, para de estar nervoso e dizendo que é os ossos, para com essa impaciência e dizendo: eu não aguento mais. Jesus está dizendo: ei, se apaixona pela minha palavra, porque eu digo só uma palavra e a tua vida vai mudar. Deus cura cenário. Glória a Deus. Palavra. Com a permissão do nosso amado presbítero, ficados de pé, por gentileza. Glória.